sou Daiane Souza, sejam bem-vindos ao Psi com Daiane. Esse é o nosso segundo vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar para vocês sobre ansiedade, que é um tema muito recorrente e principalmente nesse momento de pandemia, né? As pessoas estão um pouco angustiadas, preocupadas com o momento atual, mas principalmente com os dias que se sucedem e como o nosso mundo vai ficar depois desse período de isolamento. Para iniciar, eu acho muito importante diferenciar para vocês medo, estresse e ansiedade. O medo, ele é uma sensação desagradável desencadeado pela percepção de um perigo real ou imaginário. O estresse é uma reação física do nosso organismo a alguma situação de perigo e isso pode desencadear tanto a luta, né, a pessoa ir tentar resolver aquela situação, como a fuga. E a ansiedade é uma característica biológica associada ao medo irracional ou imaginário e que pode apresentar sintomas, sinais, né, tanto físicos quanto psicológicos. Então vocês conseguem perceber que a ansiedade é uma misturinha, né, de medo com estresse, mas na verdade a ansiedade ela acaba sendo disfuncional. Então, aquele friozinho na barriga, aquela sensação que a gente tem quando vai encontrar o crush ou quando vai fazer uma apresentação, que as pessoas dizem, tô muito ansioso, tô muito nervoso. Isso é uma coisa totalmente natural. Quando a ansiedade ela passa a ser algo disfuncional, ou seja, ela atrapalha todo o seu dia, ela faz com que você não consiga trabalhar direito, atrapalha suas relações interpessoais, muda seu humor, aí sim a gente pode considerar como uma ansiedade patológica, digamos assim, certo? Considerando alguns dos principais sinais e sintomas da ansiedade, eu posso colocar a insônia, a alteração de apetite, então a pessoa ela come muito ou ela tem uma tendência a não ter apetite nenhum, não querer comer, não querer se alimentar. Alterações significativas de humor, então é aquela pessoa que ao mesmo tempo que ela tá bem, rapidamente ela muda de humor sem nenhuma situação que faça com que isso aconteça, sabe? Sem ter nenhum problema, sem ter nada acontecendo naquele momento. A ansiedade também ela pode causar problemas no trato intestinal, então a pessoa ela pode desencadear tanto dores, pode ter também gastrite nervosa, questões estomacais, pode ter ânsia de vômito, azia é muito comum. E os problemas de pele, né? Os problemas dermatológicos, dermatites, queda de cabelo, ressecamento da pele, tudo isso pode ser provocado pela ansiedade. Com relação aos pensamentos, são pensamentos acelerados, são pensamentos confusos e é como se fosse uma intensificação dos seus pensamentos, sabe? Em termos emocionais, é aquela sensação de desânimo, aquela sensação de que você tem muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo você não consegue fazer nada e o tempo ele tá passando rápido e a pessoa ansiosa ela se sente angustiada por não conseguir fazer as coisas com as quais ela se comprometeu. Também há uma irritabilidade, uma dificuldade de concentração e de atenção e alguns termos que as pessoas usam para atribuir a ansiedade, né? Eu anotei alguns aqui, ó. Gastura, nervosismo, coisa ruim na cabeça, agonia. Então são os termos populares, né? Os termos que o senso comum usa para poder atribuir a uma sensação de ansiedade. E isso vem se tornando cada vez mais comum, né? E é importante vocês perceberem que a ansiedade, ela geralmente acontece com esses sintomas aparecendo de forma simultânea ou isoladamente, porém em um longo período de tempo. Então, por exemplo, se você se sente ansioso, aquela ansiedade de uma preocupação, de um nervosismo, antes de algum evento especial, antes de uma viagem, mas isso acontece de forma pontual,
É uma coisa totalmente natural, é uma reação natural do seu organismo. Mas se você consegue identificar que essa ansiedade ela vem sem nenhum motivo, ou às vezes associada a alguns gatilhos, né? Algumas situações que fazem com que você desencadeie uma crise de ansiedade, por exemplo, questões financeiras, relacionamentos, insatisfação com o corpo, preocupação com o amanhã, né? Eu costumo dizer que o ansioso, ele não é aquela pessoa que pensa demais no futuro. Pensar no futuro é uma coisa boa, você sonhar, você planejar, mas a pessoa ansiosa é aquela que quer controlar o futuro. Então imagine que você tem um livro e você está lendo a página 10 desse livro. E lá tem uma situação ocorrendo com os personagens, mas você já fica, enquanto tá lendo a página 10, você já tá visualizando o que vai acontecer na página 50 e você fica angustiado querendo que chegue logo naquela página. E aí, quando a gente pensa em estratégias para conseguir lidar com a ansiedade, é justamente você conseguir ler a página 10 naquele momento, sabe? E você vivenciar aquela situação, você conseguir aproveitar aquele momento. Então, uma das dicas que eu trago é justamente essa, de você conseguir viver o presente. Outra dica é de buscar atividades que te dão prazer. Ler um livro, assistir filmes, praticar alguma atividade física da sua escolha, né? Dança, musculação, funcional, pular corda, precisa ser algo que faça sentido para você. Não adianta você ficar fazendo algo como uma obrigação que tem um peso para você, porque não vai trazer nenhum benefício. Outra coisa muito importante é você fazer a higiene do sono, que isso é um tópico para um outro vídeo aqui que eu vou lançar no canal para vocês, mas em breve vocês vão ter isso de forma bem explicadinha. Mas de forma bem resumida é você cuidar desse seu momento de descanso, tá? Ter uma rotina também é muito importante, porque a rotina ela vai te trazer uma continuidade. A rotina ela vai fazer com que você tenha um sentido naquilo que você está fazendo. Então, se organizar, o que é que você vai fazer de manhã, o que é que você vai fazer à tarde, como que você vai gerir o seu tempo. E quando você perceber que a ansiedade é algo que está sendo muito doloroso para você, que você não está conseguindo lidar com aquilo sozinho, buscar uma ajuda profissional. Seja de profissional de psicologia, para você fazer um acompanhamento continuado, e em alguns casos também é necessário fazer uma intervenção psiquiátrica, né, medicamentosa, e essas duas intervenções vão ser muito importantes em casos em que o transtorno, né, de ansiedade já esteja causando muitos danos na vida do indivíduo, tá bom? Comentem aqui pra mim, me dizendo o que é que vocês acharam desse vídeo. Marquem aquela pessoa que vocês acham que precisa saber um pouco mais sobre esse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar, tá bom? E até a próxima!